Na última sexta-feira, em um jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebeu o Grêmio em casa, e talvez o que iria virar notícia seria o bom jogo e o empate por 2-2. Porém, o lance que repercutiu no Brasil e no mundo foi uma polêmica entre o treinador Mano Menezes e o lateral esquerdo Marcelo. Já no final da partida, o treinador chamou Marcelo para entrar em campo, porém após o jogador questionar algo com Mano Menezes, o treinador mandou o lateral de volta para o banco e pediu para chamar outro jogador para entrar na partida. Após a partida, Mano foi cumprimentar o jogador e ouviu de Marcelo, abre aspas, tá encostando em mim para fazer média com a torcida? E é claro que isso irritou o treinador. Habilidoso, jogador clássico, Marcelo ficou muito conhecido pelo seu excelente futebol no Real Madrid, um jogador que sempre esteve entre os melhores laterais do mundo, conquistando 24 títulos pelo Real, se tornando o maior campeão da história do clube, sendo titular absoluto tanto do time de Madrid quanto da seleção brasileira. Mesmo nesse auge, Marcelo sempre deixou claro que seu desejo era retornar algum dia ao Fluminense, afinal, é o seu clube de coração, seu clube formador. E seu desejo era retornar até mesmo como forma de retribuição e agradecimento ao clube que o formou para o futebol. Após sair do Real Madrid, Marcelo teve uma rápida passagem pelo Olympiacos da Grécia, e em fevereiro de 2023, desembarcou no Rio de Janeiro, retornando ao Fluminense. Para o jogador, até então uma realização, para o torcedor, um sonho, afinal, era um dos melhores laterais do mundo, que conquistou tudo na Europa, reconhecendo o valor do clube que o formou e como agradecimento estava retornando para casa. No início tudo foi bom no relacionamento da torcida com o jogador. Logo no primeiro ano o Fluminense venceu o Campeonato Carioca, batendo o maior rival Flamengo por 4-1 na final, e ainda em novembro, o jogador foi peça muito importante na conquista da primeira Libertadores do Fluminense, se tornando assim o primeiro jogador a ganhar uma Champions League e uma Libertadores. Porém, foi em 2024 que os torcedores começaram a conhecer e questionar algumas atitudes do jogador fora de campo, quando o jogador passou a ignorar alguns fãs, algo que começou a causar uma certa revolta nos torcedores. Tô tirando já, cara. Marcelo, vamos tirar foto. Olha pra cá, papai, olha. Manda pra minha mãe. Vai, Marcelo. Aí, Marcelo, ali é o Marcelo. Aqui, ó. Mas até então, não se tinham notícias do comportamento do jogador internamente dentro do clube. O que causou uma certa estranheza foi que após essa discussão entre Mano e Marcelo, saíram as notícias sobre uma rescisão de contrato do clube com o jogador, até porque qualquer um que conheça um pouco de futebol sabe que esse tipo de discussão é normal. Inclusive a jogadores, treinadores que nem se falam no dia a dia, mas dentro de campo resolvem juntos, fazem gols e comemoram. Então qual seria o real motivo dessa rescisão? Foi aí que começaram a sair notícias sobre o comportamento de Marcelo no dia a dia. Relatos mostraram que o jogador não era muito amigável nos vestiários, que tinha seu grupinho dentro do time, inclusive questionando o treinador pelas costas, e que ainda o jogador não era nada amigável com os funcionários do clube. Tanto que após a decisão do clube pela rescisão, os jogadores apoiaram o treinador e sua comissão, já que na opinião deles, Marcelo não estaria comprometido com a situação do time, que hoje luta contra o Z4, a zona de rebaixamento, inclusive algo que causou desconforto, foi a ausência de Marcelo em jogos fora de casa. O jogador afirmava sentir dores, e funcionários do Fluminense tinham dificuldade em questionar o camisa 12 sem colocar sua palavra em xeque ou criar maiores problemas. Afinal, eram questões médicas. Mas você sabia que essa polêmica entre Mano Menezes e Marcelo não foi a primeira entre treinador e jogador? Em 2010, Mano Menezes assumiu a seleção brasileira, e na primeira convocação levou Marcelo, mas não utilizou o jogador. No mês seguinte, o atleta não se apresentou para um período de treinos, alegando problemas estomacais. O lateral, contudo, treinou pelo Real Madrid no dia seguinte. O técnico passou um período sem convocar o lateral e voltou a chamá-lo para a seleção em 2011. No entanto,
Mano Menezes optou por não colocar o lateral em campo, e antes de um novo amistoso, Marcelo sentiu um problema nas costas e acabou cortado. Marcelo se despede do Fluminense com 68 jogos, 5 gols marcados e 3 assistências, conquistando o Campeonato Carioca, Libertadores e Recopa Sul-Americana. Nada apagará a brilhante carreira dentro de campo, principalmente pelo Real Madrid, porém, irá carregar essas polêmicas de bastidores e o menosprezo que teve pelos torcedores do Fluminense. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Se não for inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho das notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.